quando a gente fala em sarcopenia, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é que sarcopenia é um quadro clínico que atinge apenas idosos. E eu vou dizer uma coisa para você. Se a gente for pegar as condições clínicas em que a sarcopenia é bem predominante, realmente ela predomina bastante nos idosos. Mas ela não é uma condição clínica exclusiva dos idosos. A sarcopenia, ela também atinge determinadas populações clínicas. Por exemplo, indivíduos com câncer que podem ter sarcopenia ou podem ter caquexia, ou as duas coisas juntas. Indivíduos com diabetes do tipo 2, idosos longevos, indivíduos com HIV/AIDS, dentre outras populações. O obeso também, por isso que existe a obesidade sarcopênica, né, que é quando você tem obesidade, ou seja, uma grande quantidade de massa gorda juntamente com uma baixa quantidade de massa muscular, força e desempenho funcional. Isso é chamado de obesidade sarcopênica. Então entenda que a sarcopenia ela não atinge apenas idosos. Talvez a maioria das pessoas acometidas com sarcopenia sejam realmente idosos, mas não exclusivamente os idosos. E uma dessas populações atingidas pela sarcopenia é a população com HIV. E talvez você não esteja lembrado bem o que é sarcopenia e você associa a sarcopenia apenas à perda de massa muscular. Eu já falei aqui em outros vídeos, inclusive, a sarcopenia não é apenas a perda de massa muscular, mas além da perda de massa muscular, você também tem uma perda de força e de desempenho funcional. E essas perdas elas são significativas. É uma perda de massa muscular significativa, a ponto de comprometer desempenho de força, desempenho de atividades da vida diária, inclusive parâmetros da tua saúde. Tem uma perda significativa de força, e essa perda significativa de força compromete a atividade da vida diária. De forma que você tem dificuldade para realizar atividades banais, como se levantar de uma cadeira, subir escadas, atravessar uma rua. Claro que quando você chega a ter perda de desempenho funcional por causa da sarcopenia, isso significa que você já chegou no grau 3 da sarcopenia. Já é uma sarcopenia avançada, porque você tem graus, né? Então você tem a pré-sarcopenia, você não entrou na sarcopenia, mas está já chegando. Depois você tem a sarcopenia, grau 1, 2 e 3. No grau 1, apenas perda de massa muscular. Grau 2, perda de massa muscular e de força. Grau 3, perda de massa muscular, força e desempenho funcional. Tudo bem? Então entenda que a sarcopenia ela não é um quadro clínico exclusivo dos idosos, não. Uma população muito acometida pela sarcopenia são os indivíduos portadores do HIV. E uma informação importante é que a etiologia, ou seja, aquilo que causa uma determinada doença, ou seja, a etiologia da sarcopenia é diferente nos indivíduos idosos e nos indivíduos com HIV. Ou seja, aquilo que causou a sarcopenia nos idosos é diferente do que causou a sarcopenia nos indivíduos com HIV. Inclusive, os indivíduos com HIV não têm sarcopenia por causa do uso dos antirretrovirais. Não é a medicação antirretroviral que causa sarcopenia nos indivíduos com HIV, mas é devido ao funcionamento da doença, é devido à patologia mesmo, que aciona uma série de mecanismos catabólicos ali no músculo que desembocam na sarcopenia. Então veja, se a gente for raciocinar de forma clínica, o que é a sarcopenia? Perda de massa muscular, força e desempenho funcional, a depender do estágio da doença. Ora, se você tem perda de massa muscular, força e desempenho funcional, qual estratégia ou quais estratégias eu posso utilizar para tentar reverter, pelo menos em parte, ou completamente, um quadro de sarcopenia no indivíduo com HIV? Uma dessas intervenções é o exercício físico. E aqui eu quero destacar o papel importante do treinamento combinado, que é quando você faz musculação e aeróbio na mesma sessão de treinamento. Você poderia pensar inicialmente que só a musculação daria conta, e dá. No entanto, quando você mistura musculação com aeróbio, você consegue colher benefícios específicos dessas duas modalidades diferentes, que é a musculação, que é o treino de força, com o treinamento aeróbico. Existem benefícios que só o aeróbico consegue te proporcionar e que o treino de força não. Existem benefícios que o treino de força consegue te proporcionar e que só o treino de força consegue te proporcionar, enquanto o aeróbico não. Quando você mistura essas duas intervenções, que você pode fazer na mesma sessão de treinamento ou em sessões diferentes, você consegue colher benefícios numa magnitude maior. Você consegue colher mais benefícios e numa magnitude maior. Deixa eu te mostrar o estudo que eu trago hoje para vocês. Nesse estudo aqui,
Ele foi publicado por pesquisadores australianos, iranianos e brasileiros. Esse estudo foi publicado no ano de 2022, portanto, o que? 3 anos atrás. Estamos em 2025, né? E aí, esse estudo foi publicado na seguinte revista. Eu vou pronunciar em inglês, pode ser que eu não consiga pronunciar da forma adequada, mas eu vou traduzir para você, tá? Esse estudo ele foi publicado no Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, ou seja, Jornal de Cachexia, Sarcopenia e Músculo. É uma boa revista científica, tá? Então, essa revista científica ela publica estudos na área de músculo, na área de sarcopenia, na área de caquexia, intervenções para reverter esses quadros clínicos, enfim. O que foi que esses pesquisadores fizeram? Eles pegaram 37 pacientes portadores do vírus HIV. E aí eles dividiram esses pacientes em 2 grupos. Um grupo era o grupo do treinamento, que era o treinamento combinado. E o outro grupo era o grupo controle, que não fazia nenhuma atividade. Eles continuaram com as suas atividades da vida diária normais, não modificaram absolutamente nada. E aí o que é que aconteceu? Esse pessoal do grupo de treinamento, foi o que eles fizeram. Eles foram submetidos a 6 meses de treinamento combinado. Um tempo que é curto, mas é relativamente prolongado quando você compara com muitas intervenções de treinamento que utilizam 1 mês e meio, 2 meses, 3 meses. Esse estudo utilizou 6 meses de treinamento combinado, feito 3 vezes por semana. E a musculação ela foi feita utilizando a periodização ondulatória diária reversa. Palavrão danado esse nome, deixa eu te explicar o que é isso aí. A periodização ondulatória diária significa o seguinte: eles treinaram 3 vezes por semana. Cada dia da semana, provavelmente era segunda, quarta, sexta, cada dia da semana eles treinavam um treino diferente, era um estímulo diferente, por isso que era diária, ondulatória diária. E reversa, por quê? Como é que... Deixa eu dar um exemplo, deixa eu mostrar como é que era o treinamento, e aí depois eu tento explicar para eu terminar me enrolando aqui, tá? No dia 1, que provavelmente era na segunda-feira, eles treinavam 4 a 6 repetições, com cargas de 80% a 85% RM, ou seja, faziam poucas repetições, com uma carga bem elevada. No dia 2, que provavelmente era na quarta-feira, eles treinavam 8 a 12 repetições, ou seja, uma quantidade intermediária de repetições, com 60% a 80% de RM, ou seja, realmente uma carga intermediária e uma quantidade intermediária de repetições. E no dia 3, que provavelmente era na sexta-feira, eles treinavam 12 a 15 repetições, ou seja, uma quantidade maior de repetição, com 50% a 60% de 1 RM, ou seja, uma carga menor e uma quantidade maior de repetição. Então veja, periodização ondulatória diária, era porque todo dia era um estímulo diferente. Um estímulo com mais carga, o outro com menos carga, o outro com menos cargas ainda. Aí na outra semana, mais carga, menos carga, menos carga. Era ondulatória porque fazia isso. Tá? Os estímulos de treinamento eram ondulatórios. Em reversa, porque eles começavam com cargas mais altas e iam diminuindo. E na outra semana, de novo, cargas mais altas e iam diminuindo. Por isso que era reversa. Se não fosse reversa, seria o contrário. Seria começar com menos carga e aumentando. Depois, menos carga, iria aumentando. Deu para entender? Acho que deu para entender, né? E aí, quando eles terminavam a sessão de musculação, eles iam fazer o aeróbio. Faziam 20 minutos de aeróbio na esteira, com intensidade moderada. E aí, quais foram os resultados? Lembre-se que esses portadores de HIV, esses 37 indivíduos, eles tinham sarcopenia. Alguns tinham pré-sarcopenia, outros tinham sarcopenia e outros tinham sarcopenia severa já, tá? Sarcopenia assim no estágio 3, já comprometendo o desempenho de atividades da vida diária. Eles observaram que houve um aumento significativo na força do aperto de mão, portanto, na força muscular. E esse aumento na força do aperto de mão foi maior nos homens do que nas mulheres. Mas isso não significa que as mulheres não ganharam. Elas ganharam, só que os homens ganharam mais. Os dois ganharam de forma significativa. Só que quando a gente vai ver quem ganhou mais, os homens ganharam mais. E daqui a pouco eu te falo qual a importância de aumentar a força do aperto de mão em indivíduos com HIV. Na verdade, aumentar a força muscular de uma maneira geral, mas eles mediram pela força do aperto de mão. Eles também aumentaram significativamente a velocidade de caminhada. E nesse ponto aí, as mulheres conseguiram melhorar mais o desempenho na caminhada do que os homens. Então, houve aumentos na velocidade da caminhada, que foi um teste para medir capacidade funcional. Então, veja, eles melhoraram até agora 2 parâmetros associados à sarcopenia. Um relacionado à força muscular, que foi a força do aperto de mão, e melhorando a força do aperto de mão. Deixa eu falar logo para você a vantagem, né? Eles melhoram a atividade da vida diária. Por quê? Porque as pessoas elas precisam de força
de preensão palmar para realizar um monte de atividade, como simplesmente abrir uma garrafa térmica de café, abrir uma garrafa de refrigerante, alguma coisa, aquela garrafinha de rosca, enfim, abrir uma torneira, erguer um determinado peso e deslocar esse peso. Você precisa da força de preensão palmar ou manual todos os dias da sua vida. Então, aumentar a força muscular de todos os músculos do corpo é importante, mas aumentar a força do aperto de mão é extremamente importante, principalmente para indivíduos que têm sarcopenia. E eles também melhoraram a velocidade de caminhada e melhoraram de forma significativa, que é um teste de desempenho físico, ou seja, a sarcopenia ela também atinge o desempenho físico, principalmente quando ela chega no grau 3, né? E se você promove uma intervenção a ponto de melhorar a tua capacidade funcional, o teu desempenho físico, isso é importante. Então, o treinamento combinado melhorou a velocidade de caminhada. Além disso, eles também melhoraram de forma significativa a massa magra apendicular. Que é massa magra apendicular? Massa magra dos membros superiores e inferiores. Então, os 3 parâmetros utilizados para diagnosticar uma pessoa com sarcopenia, que é perda de massa muscular, força e desempenho funcional, foram melhorados com treinamento combinado. Foram melhorados em indivíduos com HIV com treinamento combinado. Foi melhorada aqui massa magra, ou seja, provavelmente massa muscular entrou nessa história aí também, né? Foi melhorado força e foi melhorado o desempenho funcional. E essas melhoras aconteceram de forma significativa, mas os resultados não param só por aí não, tá? Porque esses pesquisadores também mediram o perfil inflamatório desses indivíduos com HIV. E é muito comum indivíduos com HIV terem um perfil inflamatório alterado. Ou seja, as citocinas inflamatórias estão alteradas. No caso aqui, eles mediram interleucina 6 e fator de necrose tumoral alfa, que estavam mais altos, e é normal, você está com HIV. HIV altera o teu perfil inflamatório. E o treinamento combinado reduziu a interleucina 6 e reduziu o fator de necrose tumoral alfa, o TNF-alfa, ou seja, melhorou o perfil inflamatório. Portanto, o exercício físico melhora o perfil inflamatório. Agora, veja só, qual a utilidade? Por que o perfil inflamatório ele precisa ser reduzido em determinadas doenças, em determinados quadros clínicos, como por exemplo o HIV? É muito importante você pegar um indivíduo com HIV, submeter uma intervenção e reduzir o perfil inflamatório dele. Por quê? Porque o perfil inflamatório alterado aumenta as chances de doenças cardiovasculares, de eventos cardiovasculares, de doenças metabólicas, de câncer, e aumenta inclusive a chance de mortalidade por todas essas doenças. Portanto, promover intervenções como exercício físico, alimentação, intervenções farmacológicas, na tentativa de reduzir o perfil inflamatório é muito importante para os indivíduos com HIV ou qualquer outra doença que altere o perfil inflamatório, como obesidade, diabetes do tipo 2, hipertensão, no envelhecimento e por aí vai, tá? Os resultados ainda não pararam por aqui não, tá? Sabe por quê? Porque esses pesquisadores observaram que o treinamento combinado aumentou os níveis do IGF-1. IGF-1 significa fator de crescimento semelhante à insulina, que é um fator anabólico, é um fator importante para o crescimento muscular. Então, se você promove uma intervenção e essa intervenção altera fatores anabólicos a ponto de terminar influenciando o aumento da massa muscular, é muito interessante para populações clínicas que necessitam de aumento da massa muscular. Esses indivíduos com HIV aumentaram o nível de IGF-1 e reduziram a miostatina, reduziram a expressão de miostatina. A miostatina, ela é um gene, uma proteína na verdade, que ela regula negativamente a massa muscular, ou seja, um nível de miostatina, quando a miostatina é mais expressada no teu músculo, você tem mais dificuldade de ganhar massa muscular. Então, para você melhorar o ganho de massa muscular, você precisa diminuir a expressão da miostatina, porque ela regula negativamente a massa muscular. Então, quando você faz uma intervenção, essa intervenção reduz a miostatina, você ganha massa muscular. Uma dessas intervenções que reduz a expressão da miostatina é o treinamento resistido, por exemplo, que pode ser feito com juntamente com aeróbico, como por exemplo o treinamento combinado, né? Vários estudos já têm verificado que o exercício físico, especificamente o treinamento resistido, pode ser junto com aeróbico também, mas principalmente o treinamento resistido, ele reduz a expressão de miostatina tanto em indivíduos saudáveis quanto em várias outras populações clínicas. E quanto ao grupo controle que não fez intervenção nenhuma, não fez absolutamente nada, o que é que aconteceu? Eles continuaram com as atividades da vida diária. O que é que aconteceu com eles? Eles pioraram a maioria desses parâmetros que a gente já analisou agora. E se houve melhoras, foram melhoras muito pequenas.
Então as melhoras mais expressivas aconteceram literalmente com a população de indivíduos com HIV que fizeram um treinamento combinado. E um dado muito importante e animador é que houve uma redução no número de pessoas que tinham pré-sarcopenia e foi zerado o número de pessoas que tinham sarcopenia. Ou seja, o treinamento combinado nesse estudo aqui conseguiu reverter a sarcopenia, conseguiu reverter o número de indivíduos sarcopênicos. Tinha indivíduos sarcopênicos no estudo? Tinha. Não existe mais. Quando terminou esse estudo, os indivíduos que foram submetidos ao treinamento combinado e que tinham sarcopenia não existiam mais. Eles ganharam massa muscular, força e desempenho funcional até um ponto em que não era mais diagnosticado a sarcopenia. Além disso, esses pesquisadores verificaram uma correlação entre aumentos na força, ou seja, ganhos na força muscular, força do aperto de mão, e melhoras nos marcadores inflamatórios, no caso interleucina 6 e fator necrossomoral alfa, velocidade da marcha e massa magra. O que é que isso significa? Quanto mais esses indivíduos ganhavam força muscular, força do aperto de mão, maiores eram as quedas no perfil inflamatório, né, na interleucina 6 e TNF-alfa, maiores eram os ganhos na velocidade da marcha e na massa magra. Então, vamos lá para os comentários. Eu tenho alguns comentários antes da gente encerrar esse vídeo. O primeiro comentário aqui, o exercício físico, especificamente aqui, o treinamento combinado, que é quando você junta a musculação com aeróbio na mesma sessão de treinamento ou em sessões diferentes, é um ponto importante, poderoso para reverter a sarcopenia. Eu não vou nem dizer reverter em parte, reverter a sarcopenia mesmo, porque foi o que aconteceu nesse estudo aqui. Houve reversão da sarcopenia. Então, usar musculação junto com aeróbio é importante em indivíduos com HIV/AIDS que já desenvolveram sarcopenia. Um outro ponto é que o exercício para essa população, o exercício resistido junto com aeróbio, ele não promove apenas o ganho de massa muscular, força e desempenho funcional, que é um baita ganho também para essa população, né? Mas também esse exercício reduz o perfil inflamatório. E reduzindo o perfil inflamatório, você diminui significativamente e de forma clinicamente relevante as chances desses indivíduos desenvolverem doenças cardiovasculares, eventos cardiovasculares, doenças metabólicas e câncer. E você também diminui significativamente a chance de mortalidade por essas doenças. Então, é importante você promover intervenções e que essas intervenções reduzam o perfil inflamatório. E o outro ponto é que a grande questão, eu vi falando isso, a grande questão não é simplesmente fazer atividade física. A grande questão não é fazer exercício físico, mas esse exercício ele tem que promover modificações na tua capacidade física, porque é a partir dessa modificação das tuas capacidades físicas que você tem ganhos, por exemplo, em parâmetros de saúde. Então, por exemplo, se você está fazendo exercício aeróbico, o que é esperado é que você melhore a sua capacidade cardiorrespiratória e melhore a capacidade aeróbica dos teus músculos. Se você está fazendo exercício de força, musculação, o que é esperado é que você aumente sua força muscular. A partir do momento que você melhora a sua capacidade cardiorrespiratória, a partir do momento que você melhora a sua massa muscular, ou melhor, a partir do momento que você melhora a sua força muscular, é a partir daí que você começa a ter melhoras significativas em vários parâmetros de saúde. Por isso que existe essa correlação entre ganho de capacidade física e melhora em vários marcadores de saúde. Então, observe. O exercício físico é um ponto importante no tratamento de indivíduos com HIV/AIDS, principalmente quando esses indivíduos desenvolvem sarcopenia. Promover o exercício físico para essa população clínica é dar oportunidade deles melhorarem sua qualidade de vida, melhorarem a sua expectativa de vida, inclusive. Então, indivíduos com HIV, eles devem se envolver em exercício físico. Esse exercício físico, ele deve ser principalmente exercícios de força, que podem ser isolados, ou seja, podem ser apenas exercícios de força, como por exemplo a musculação, mas também pode ser juntamente com exercício aeróbico. Dessa forma você vai ter melhora na força, na massa muscular, no desempenho funcional, marcadores inflamatórios, enfim, em vários parâmetros. Aí tu melhora a tua qualidade de vida e tua expectativa de vida. Então, indivíduos com HIV, eles precisam se engajar em exercício físico. Ok? Então, espero ter contribuído. Um abraço a todos. Até mais.